Bom, saúdo a todos com a paz do Senhor, mas tentando pensar nos momentos difíceis que nós vivemos, numa verdadeira paz do Senhor, porque hoje você pode confundir esse tipo de saudação com aquilo que você ouve nas igrejas e normalmente isso lá dentro das igrejas se tornou como se fosse simplesmente um olho ou um olá. As pessoas acabaram se esquecendo do que significa isso, que é desejar essa verdadeira paz. E muitas vezes as pessoas se cumprimentam dizendo isso nas portas dos templos das igrejas e não desejam isso uns para os outros, deixaram que a mesquinhez, deixaram que a competição entrar nos seus corações. Nós ficamos pensando o que é realmente a nossa concepção de igreja, sabe? Do que se formula isso. Será que a gente frequentar o mesmo lugar nos faz ser cristão? Será que o fato da gente... Eu, antes de gravar isso, eu estava ouvindo um hino, estava tocando um hino aqui, que dizia assim: o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando a sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu me lembrei muito assim de quando eu me converti, né? Eu me converti em casa, né? Eu tinha um monte de problema, aquela situação, estava numa situação difícil, dobrei meu joelho e orei. E eu não era acostumado, não tinha religião. E eu disse assim: Deus, eu tomei minhas próprias decisões e as minhas próprias decisões me chegaram até aqui. E eu tive um monte de problema, eu procurei resolver sozinho, eu não pedi ao Senhor, eu deixei o Senhor para ser minha última opção. Isso é triste, mas é a verdade, eu disse para ele. E eu vou ser sincero com o Senhor que se eu fosse o Senhor, né, não que eu seja digno, eu não me ouviria, porque eu estou te buscando por última opção. Mas se por acaso o Senhor ouvir minha oração, eu vou me esforçar ao máximo para nunca mais deixar o Senhor ser minha última opção. E eu saí daquele quarto, né, e Deus me ouviu. Ele me respondeu das formas dele. As circunstâncias da minha vida começou a se encaixar, começou a aparecer pessoas me dizendo coisas que eu não tinha falado para ninguém. Não através dessas profecias que você ouve, não é isso. As pessoas simplesmente pareciam, você sabia que era Deus que estava mandando elas. E eu disse assim: por que Deus está falando comigo? Quem sou eu? Eu senti a pessoa mais especial do mundo, sabe? Porque não era qualquer um que estava falando comigo, não era um cantor, um presidente, era o próprio Deus, entende? E eu quis conhecer mais, e eu quis mergulhar mais nisso. Depois de 2 meses que eu me converti, eu frequentei uma igreja porque eu queria estar mais próximo dele, sabe? A maioria das pessoas frequenta uma igreja para conhecer Deus. E o conhecimento de Deus dela é baseado naquilo que elas ganham da igreja. O relacionamento delas estão muito mais com a igreja do que com Deus. Na verdade, elas confundem Deus com a própria igreja. Deus e igreja, para elas, são as mesmas coisas. Se eu tivesse ido para a igreja para conhecer Deus lá, primeiro a igreja, depois Deus, hoje talvez eu não estaria no caminho. Mas em primeiro lugar, eu conheci Ele, e pelo fato de eu conhecer Ele, que eu fui para a igreja. Por isso até hoje estou no caminho, porque esses maus testemunhos que a gente vê, essas vergonhas que a gente vê, as atitudes de pessoas que não representam em nada esse evangelho maravilhoso, que essas pessoas não são dignas de ser chamadas de evangélicos, né? Essas igrejas não são dignas de levar o nome evangélico, porque o evangelho significa as boas novas, e eles não trazem mais essas boas novas. Depois de um tempo de eu caminhando, dos 2 anos e meio, eu era dali da igreja uma das pessoas que mais lia a Bíblia. Eu recebia elogios, as pessoas chegavam e diziam: nossa, como você cresceu espiritualmente. Existem pessoas aqui na igreja que estão 10 anos e você, em menos de 2 anos, já ultrapassou elas. Lógico que eu gostava de ouvir pessoas me elogiando, porque eu estava lendo muito a Bíblia, porque eu estava buscando bastante a Deus. Mas depois de um tempo eu comecei a ficar triste, porque eu comecei a perceber que o que eu fazia era a função de todo cristão fazer, e eles não faziam. Na verdade, não era eu que fazia demais, era eles que faziam de menos.
Eles que frequentavam uma igreja e não tinham um compromisso com aquele que estava do outro lado. Essa é a questão. O que essas pessoas defendem? O que nós estamos defendendo? Sabe? É a mesma coisa você entrar numa guerra, lutando por um país, sem saber o porquê. Os seus governantes mandam uma convocação para você lutar numa guerra e você simplesmente vai. Você nem sabe. Você sabe que tem um inimigo que está lutando. É assim que eu vejo as pessoas das igrejas hoje. As pessoas, elas estão lutando contra o ar, batendo no vento. Elas não têm um objetivo. Elas não querem se aprofundar. É como se elas mergulhassem num oceano e ficar só na superfície. Elas têm medo de se aprofundar. Elas têm medo de mergulhar. A gente vê assim que a palavra de Deus, a salvação de Deus para o homem, veio para esse mundo, digamos, umas 3 vezes. E a primeira vez que ela veio foi através de Moisés, né, quando Deus deu os seus mandamentos. Na verdade, começou em Abraão. Que Abraão teve Isaac, teve Jacó, que teve os 12 filhos, que formou o povo de Israel. Era um povo escolhido, da mesma forma como a igreja hoje é escolhida, para ser um representante para o mundo lá fora. Uma parte que Davi diz assim: muitos nos dizem, quem nos mostrará o bem? Aí ele diz: Senhor, faz a luz do seu rosto brilhar sobre nós, ou seja, para que o mundo te enxergue em nós. E esse era a intenção de Deus. Quando Deus criou um povo de Israel, que é um povo separado, escolhido, não era para eles serem mais especial do que os outros, muito pelo contrário, era para eles serem um ponto de referência para as outras nações. Tanto que no templo existia o pátio dos gentios, que era um lugar onde os gentios ou os estrangeiros viessem converter. E quando nós conhecemos a passagem que Jesus entra no templo, começa a quebrar tudo, por que ele estava tão bravo? Porque aonde era a opção, a porta de salvação, de conversão das pessoas do mundo, já estava havendo um comércio. É diferente do dia de hoje? Não é diferente. Qual que é a função da igreja? Criticar os gays? Apoiar deputados? Eu acho que a função da igreja seria salvar. Ela é a porta, e essa porta vai ser comercializada. O ponto de referência, os nossos exemplos, e que exemplos essas igrejas estão dando? É o mesmo exemplo que o povo de Israel deu. É um povo que achava que era um povo escolhido, que achava que pelo fato de ter o conhecimento da palavra, achava que era privilegiado. Mas o que Paulo diz? Que quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E quanto mais conhecimento você tem, mais você será julgado por esse conhecimento. O que adianta você ter conhecimento e não saber executar esse conhecimento? Existe, como no Mateus 23, onde Jesus mesmo atacou esses fariseus, esses sacerdotes, essas pessoas que viviam no templo. Ele dizia, estar sentados na cadeira de Moisés, os escribas e os fariseus. Tudo que eles falar para você praticar, você faz. Mas não ande de conformidade com suas obras, porque eles falam, mas não praticam. Está lá Mateus 23. É a mesma coisa. Quem que eram os escribas e os fariseus? Eram as pessoas que eram responsáveis para trazer o mandamento e a direção, as pregações para o povo dele. Quem que é o povo de Deus hoje? A igreja? Os evangélicos? Sim. Mas quem que são os responsáveis de trazer a palavra de Deus? Os pastores, os presbíteros. E se Jesus estivesse aqui, você acha que ele estaria apoiando? E ele está. Você acha que ele apoia essas atitudes que os evangélicos estão tendo hoje? Não. Porque ele mesmo diz: nas cadeiras dos apóstolos estão os pastores e os presbíteros. Tudo que eles disser para você fazer, faz. Mas não faça a mesma coisa que eles falam. Não façam as mesmas coisas que eles fazem. Porque eles falam, mas não praticam. Ele dizia assim, dos fariseus, que eles que adoram ser andados pelas praças e ser chamados Rabi, Rabi, que quer dizer mestre, mestre, de hoje, Jesus estaria dizendo que eles que gostam de ser andados pelas igrejas e chamados pastor, pastor. E naquelas épocas os fariseus andavam com largos filactérios, que eram faixas coloridas, que só os homens santos usavam.
E as pessoas reconheciam eles pelas vestes deles. Hoje nós vemos isso nas igrejas. Os pastores que andam, os presbíteros que andam com ternos caríssimos. E só pelo fato de você usar um terno, você já tem uma aparência de santo e as pessoas aceitam como um santo. Eles não aceitam que você pregue com uma camiseta simples, como Jesus andava. Não com uma camiseta, mas ele andava com roupa simples. Lê Mateus 23. E você coloca para os dias de hoje. Só você tocar templo por igreja. Fariseus e escribas por pastores e presbíteros. Jesus disse assim: a ninguém vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e vocês são todos como os irmãos. A ninguém vos chamei de pastor, porque um só é o vosso pastor, que é Jesus. Vocês são todos irmãos. Vocês que percorrem o mundo inteiro para fazer um convertido. E quando converte, faz ele 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Vocês que estão na porta, não entram e não deixam ninguém entrar. Isso não está para os dias de hoje. Não é parecido com os dias de hoje. A que interesse uma igreja serve? Ao mesmo interesse que o templo de Salomão servia. Nós vemos hoje, enfim, se for entrar para as áreas financeiras, hoje os evangélicos e as igrejas têm muito mais o papel de julgar do que de salvar. Concorda? A que interesse você serve? É isso que eu quero pensar. É engraçado, quando eu me converti, eu achava que tinha que pregar para as pessoas do mundo, e ainda tem. E tentar levar as pessoas do mundo para Jesus. E eu achava que para levar elas para Jesus, eu tinha que levar elas para a igreja. Mas esse caminho, alguma coisa acontecia que as pessoas não iam até Cristo. E eu levava as pessoas para a igreja, elas saíam 2 ou 3 vezes mais revoltadas. Eu cheguei a um tempo a pensar assim, melhor fosse que eu não tivesse levado, porque elas vivem num mundo de mesquinhos, de competição. E quando elas entram na igreja, falam, mas peraí, isso não é diferente do mundo que eu vivo? Você deve ter ouvido falar, não fale contra o pastor. Eu vou te falar uma coisa, não fala contra ninguém, porque somos todos irmãos. Se você não falar contra ninguém, você não vai falar mal do seu pastor também. Mas nós estamos pregando aqui contra um sistema religioso, não contra A nem contra B, mas contra um sistema religioso que Cristo também pregou. E esse sistema hoje é uma pedra no caminho de salvação das pessoas. O povo judeu, judeus, o Israel, era o povo escolhido para salvar as pessoas. Um dia eles saíram fora da palavra, se tornaram idólatras e foram cortados. Jesus trouxe os apóstolos, que trouxe as boas novas, que se corrompeu de novo com o tempo, com séculos e séculos. Deus levantou Martinho Lutero, que hoje deu origem a igrejas protestantes, que nós conhecemos, que nós fazemos parte. E hoje essas igrejas se corromperam de novo. Esse sistema precisa cair. E precisa ser levantado novas pessoas como já estão, para fazer parte dessa geração de profetas. E profetas não é aqueles que falam, assim diz o Senhor. Profetas é aqueles que criticam contra esse sistema religioso. Que Deus te abençoe e Deus te capacite.